Eu vou falar uma coisa que ninguém tem coragem de falar, mas que é a pura realidade. O investimento, ele não vai te deixar rico. E quase ninguém tem coragem de falar sobre isso. E é isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Eu não nasci rico, não herdei nada. Eu trabalho com pintura desde os meus 15 anos de idade. Hoje eu tenho 32. É sol quente, poeira, altura. É um serviço que é cansativo. Foi exatamente através desse serviço que eu consegui um patrimônio que já ultrapassou os R$ 500 mil. Eu falo isso, pessoal, não é para me gabar, mas é para incentivar você que está começando nesse mundo dos investimentos. Então, o que eu estou falando aqui não é teoria, pessoal, mas é o que funciona na realidade. Hoje, a maioria dos brasileiros, ou eles trabalham de CLT ou são autônomos. O autônomo é igual é o meu caso. Mas o que a gente vê aí no YouTube são vários influencers que pregam que se você começar a investir com pouco dinheiro, você vai conseguir chegar na sua liberdade financeira. Só que a verdade é que esses influencers, a maioria deles venderam cursos ou criaram um canal no YouTube, né, que possibilitou ter uma renda onde que eles criaram, né, aquela expectativa para influenciar você a estar comprando o curso dele. Com isso, ele conseguiu ter a liberdade financeira dele, mas não foi através do próprio trabalho, que na maioria, na grande parte da população brasileira, que são CLT ou se não o autônomo. Essa é a verdade que ninguém te conta. Se você ganha pouco, infelizmente você não vai estar conseguindo chegar na sua liberdade financeira. E quando eu falo assim de ganhar pouco, pessoal, não significa que você precisa ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. O pouco aqui que eu falo é algo em torno aí de um salário mínimo até uns 2 mil reais. Caso você seja casado, pode ser que a sua esposa também trabalhe, né? E que vocês unam as suas duas fontes de renda, aí sim pode ser que você consiga estar investindo. Mas fora isso, né, se você é um homem que banca toda a sua casa, você vai precisar ganhar mais. O investimento, ele não cria dinheiro, ele só multiplica aquilo que você já tem, aquela sobra que sobra do seu salário. Se fosse hoje, se eu estivesse começando do zero, eu não procuraria ações, fundos imobiliários, Bitcoin. Eu procuraria aumentar a minha renda. Eu vou te dar um exemplo. Caso você trabalhe aí de CLT e ganhe aí um salário mínimo, ou eu faria um bico, né, de motoboy nos finais de semana ou no meu horário vago. Com isso, com certeza eu conseguiria ganhar aí de 500 a R$ 1.000 por mês de renda extra. Aí sim eu já começaria a estudar ações, fundos imobiliários e começaria a estar montando a minha carteira. Mas se caso eu fosse um jovem aí de 18 a 20 anos, eu procuraria alguma profissão que me daria um retorno melhor. Eu vou te dar um exemplo da minha profissão. Eu procuraria um pintor para me ensinar a trabalhar hoje, aqui na minha cidade. Um ajudante que está começando a aprender é algo em torno aí de 80, 100 reais até 120 reais por dia, né, que não sabe nada de pintura. A passar do tempo, né, ali 3 meses, 6 meses, se ele já aprender ali a rolar, a recortar, amassar, ele com certeza ele já passaria a ganhar ali 130, 150 reais por dia. Com isso, me daria uma renda mensal, trabalhando de segunda a sexta, algo em torno aí de 3 mil reais. Isso num curto prazo de tempo, né? De 6 meses a um ano, eu conseguiria me formar um profissional que passaria a ganhar 3 mil reais por mês. Se caso quiser trabalhar no sábado, daria uma renda ainda maior ainda. O segundo passo, eu viveria um padrão abaixo do que eu ganho, do que eu recebo. E isso, eu já tenho vários conteúdos aqui do meu canal que eu falo sobre isso. E foi exatamente isso que me possibilitou a conseguir esse patrimônio que eu tenho hoje. Foi viver um degrau abaixo do que eu ganho.
Não foi um salário exorbitante que me fez conseguir, mas foi um controle de gasto. Eu sempre vivi abaixo do que eu ganho. Hoje, se eu quiser, eu posso aumentar o meu padrão de vida um pouco, né? E é exatamente isso que eu estou fazendo hoje. Mas a maioria das pessoas, quando começa a ganhar muito dinheiro, elas não preocupam em fazer alguma reserva de emergência, elas não preocupam no seu futuro, elas não preocupam daqui 5 a 10 anos, elas querem viver o hoje. E é exatamente isso, esse ponto, que leva a pessoa a sempre ficar nessa corrida. Trabalha, estuda, gasta, trabalha, estuda, gasta, e nunca consegue ter um conforto, uma liberdade ou algo do tipo que vai te trazer uma segurança financeira. Então, a partir do momento que eu já consigo bancar todas as minhas contas e ainda sobra certo valor, exemplo, R$ 200, 300, R$ 500, R$ 1.000 por mês, eu já iria montar uma certa carteira de investimentos para mim. Eu iria escolher o quê? Boas ações, ações perenes, exemplo, do setor financeiro, do setor elétrico e também do setor de seguros. Iria escolher 3 ações, iria aportar todo mês nessas ações, independentemente do preço, pessoal. Por quê? Quando você está começando, o preço não importa tanto. Essa é a minha realidade, o que eu fiz lá atrás. Eu comecei com um pouco e fui aportando independentemente do preço. E hoje, né, eu tenho esse resultado da minha carteira, igual eu já mostrei em vários outros vídeos passados. Então, o mais importante é o quê? É você criar o hábito de todo o dinheiro que você ganha, você retira uma parte e investe. Por que eu falo isso? A partir do momento quando você ganhar mais dinheiro, você já tem aquele hábito, né? Se torna algo rotineiro. Aí você vai priorizar primeiro seus investimentos e o excedente, né, que sobra você pode estar aproveitando a sua vida. É lógico, pessoal, isso eu levo para a minha realidade de vida, né? Mas cada um tem que colocar no papel, né? Tem que ter o seu propósito de vida. Outro ponto importante, pessoal, eu não cairia em promessas de dinheiro rápido. Isso também foi um atraso de vida para mim. Eu caí em promessas aí, né, que se eu comprasse tal curso, eu teria um retorno X, né? Eu venderia isso, lucraria aquilo. E, na verdade, pessoal, só consumiu o meu tempo e também uma boa parte do meu dinheiro que poderia ter sido destinado aos investimentos. Então, a promessa fácil de dinheiro, ela não existe. O que existe é o trabalho, estudo, foco e investimento ao longo prazo. Isso sim vai te trazer um resultado que você vai olhar para trás, né, e vai dizer, nossa, hoje eu tenho X valor investido. E é exatamente isso que está acontecendo comigo hoje. Eu olho para trás, né, e vejo a minha carteira, vejo o tanto que eu consegui me evoluir, né, e se não fosse esses princípios desse vídeo que eu estou te passando, eu não teria conseguido chegar a esse valor que eu tenho hoje. Então, pessoal, grava na sua mente, o investimento ele não vai te deixar rico, ele só acelera o seu patrimônio, aquilo que você consegue economizar e investir. O segredo é, se você ganha bem, guarda uma certa porcentagem e consegue viver bem com aquilo, a mágica com o tempo ela vai começar a acontecer nos seus investimentos. Foi assim que funcionou para mim e é assim que acontece no mundo real, né? De quem é CLT ou de quem é autônomo. Não existe outro método. Não existe ganha dinheiro rápido, né? Investe naquilo e multiplica o seu dinheiro por 1000%, 100%. O investimento ele precisa ser o quê? Sólido e seguro. Isso aqui não é uma recomendação, apenas o que eu faço, né? Quando você tem a base, né, de estar investindo em ações, fundos imobiliários, um pouco ali em criptomoedas, renda fixa, né, e ter a constância dos aportes, você vai conseguir chegar ao seu patrimônio que você deseja. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui abaixo aqui o seu like, o seu comentário,
se inscreva no canal e que eu vou estar trazendo mais vídeos para estar incentivando vocês a estar construindo a sua liberdade financeira.